pessoal, nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre fasores. Bom, antes da gente definir, né, o que é um fasor e para que a gente usa, né, vamos mostrar um problema aqui aplicado, né, no circuito de uma corrente alternada, né? Vamos supor que eu tenho, por exemplo, aqui um circuito do tipo RLC forçado, tá? E aí eu quero encontrar qual que é a corrente de pico, né? Ou a corrente, né, total que está circulando nesse circuito, né? Um circuito em série normal, né? Sendo que eu conheço a queda de tensão no resistor, a queda de tensão no indutor e a queda de tensão no capacitor, tá? E, em princípio, tem uma fonte aqui também, né? Bom, para me fazer isso, o que eu posso fazer? Eu tenho duas formas, né? Eu posso aplicar a lei de malhas, tá? E aí, a lei de malhas vai me falar, né, que em um dado nó, né, a soma aqui das quedas de tensões tem que ser igual à tensão aplicada, tá? E aí eu posso, para resolver isso, eu posso tentar ou, né, fazer isso de uma forma de uma equação diferencial, e eu teria que achar essa solução dessa equação, ou, por exemplo, posso tentar somar essas quedas de tensões aqui, tá? Só que note que eu vou ter um problema na hora que eu vou fazer isso, né? Primeiro, as amplitudes aqui, os valores máximos, né, de pico da resistência do indutor e do capacitor, eles são diferentes, né? E essas fases aqui dentro desse cosseno também é diferente, né? Então, na hora que eu for fazer essa soma, isso não vai ser uma coisa tão trivial, né? Na hora de, por exemplo, eu ter que ficar aplicando, né, algumas relações trigonométricas a fim de chegar numa função como essa, né? Então, para me achar qual que é essa constante de fase delta e achar essa corrente de pico, em princípio, pode não ser uma tarefa tão trivial, né? A mesma coisa lá na hora que eu for resolver uma equação diferencial, né? Isso não seria uma tarefa muito fácil, né? Principalmente se a gente pensar que isso é um único exemplo, né? Eu posso ter um outro circuito onde parte dele eu ligo em série, parte eu ligo em paralelo. Eu posso ter um circuito onde eu tenho mais indutores, mais capacitores, né? Mais elementos aqui, né? Então, eu teria que somar aqui cada vez mais termos, né? Então, eu teria uma equação diferencial maior e tal, né? E aí achar essa fase e essa corrente de pico pode ser uma tarefa um pouco difícil, né? Então, os fasores, né? Ele é uma ferramenta matemática, tá? Que a gente pode aplicar nesse caso. Ele não é uma ferramenta que foi construída, né? Somente para trabalhar com circuito de corrente alternada, tá? Ele é uma ferramenta bem mais geral, tá? Mas que a gente pode usar, né, perfeitamente aqui, e a gente vai ver que isso no final nos ajuda razoavelmente, tá? Então, né, como que eu faço isso, né? Então, como que eu defino um fasor, tá? A definição geral de um fasor, né, ele vai ser uma representação bidimensional, tá? Ou seja, ele vai ser um vetor, tá? De um número complexo, né? Ou de uma função senoidal, tá? Por que de um número complexo, né? A gente normalmente, por exemplo, né, se eu lembrar da relação de Euler, tá? Que fala, né, que a exponencial de um número complexo ela vai ter uma parte real dada por uma função do tipo cosseno e uma parte imaginária, tá? Ou seja, né? E aí eu vou tentar então representar isso vetorialmente, né? Que é exatamente a ideia do fasor, né? Eu vou ter aqui o espaço, meu eixo real, o meu eixo imaginário, tá? Então, se eu tenho uma função oscilatória, tipo uma senoidal como essa aqui, tá? Eu simplesmente represento esse fasor como sendo a amplitude desse meu vetor vai ser o meu valor máximo dessa função, tá? E a parte oscilatória, ou seja, a fase, né, desse cosseno aqui, vai ser exatamente o meu ângulo, né, nesse meu plano aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo que está girando com uma frequência bem determinada aqui, ômega, tá? Esse meu fasor, ele também vai ficar girando nesse meu espaço aqui, né, complexo, tá? Com a mesma frequência, tá? Então, eu vou definir um vetor, né, dessa função qualquer aqui, x, tá? O módulo, né, o tamanho desse vetor vai ser exatamente a amplitude máxima dessa função, tá? E o ângulo, né, sempre em relação ao meu eixo real, tá? Vai ser o mesmo aqui da fase, né, dessa minha função oscilatória, tá? Então, se eu tenho função oscilando com frequência ômega t, esse cara também oscila com frequência ômega t,
Tá? Os únicos cuidados que a gente tem que ter é lembrar que esse vetor aqui, né, que na verdade a gente chama de um fasor, né, exatamente porque ele vai representar um número complexo. Tá? Ou seja, ele tem uma parte imaginária associada, né? Claro que a gente normalmente vai estar interessado principalmente aqui na parte real, tá? Mas ele é um número complexo, né? Então, na hora que eu for fazer operações com esse vetor, eu tenho que ter alguns cuidados, tá? Um deles, por exemplo, é que se eu quiser somar dois fasores, tá? Eu vou ter que somar, eu só posso fazer isso quando eu tiver frequências iguais, tá? Se eu tiver fasores com frequência diferente, então, eu vou ter que ter um cuidado na hora de realizar isso, tá? Então, bom, mas tirando isso, então eu posso definir de uma forma bem geral para qualquer função senoidal, tá? Eu posso definir esse fasores, né? Então, note que, por exemplo, né, lá no circuito RLC, por que a gente usa isso, né? A gente viu, né, que tanto para as quedas de tensão, corrente, né, eu vou ter uma amplitude e uma função oscilatória aqui, tá? Seno ou cosseno, que quer que seja, né? Então, eu vou representar qualquer uma daquelas quedas de tensão ocorrente como esse fasor, tá? E aí, na hora que eu for fazer a soma, como eles têm a mesma frequência, eu posso proceder de forma análoga ao que a gente procederia numa soma vetorial. Tá? Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui, né, do caso mais simples, por exemplo, de como que eu represento a queda de tensão de um resistor, né? Eu sei que a queda de tensão num resistor, né, vai ser um valor de pico vezes uma função do tipo cosseno de ômega t menos delta, onde eu vou ter uma fase qualquer aqui, né? Uma constante de fase delta aqui, tá? Que depende das minhas condições iniciais, tá? Então, representar na forma de fasor, então eu vou desenhar um fasor, né? Esse meu VR aqui, tá? O ângulo formado com o eixo horizontal, que é o meu eixo real, e esse vetor, né? Esse ângulo delta vai ser exatamente a minha fase, né? O ômega t menos delta, tá? E o comprimento desse meu fasor vai ser exatamente o meu valor da tensão de pico, tá? Então, é simplesmente assim que eu vou representar esse fasor, tá? Então, aqui eu tenho representação dele. Se eu quiser, por exemplo, representar a corrente, vai ser a forma análoga, né? Eu posso converter isso aqui para corrente, usando, por exemplo, lei de Ohm. Então, eu sei aqui a minha corrente de pico, né? E a fase aqui, se a gente lembrar, né? Que a fase num resistor e nunca da corrente e tensão, ela não muda, né? Então, a fase aqui para um fasor de corrente no resistor, ela vai ser a mesma, tá? Ômega t menos delta. Então, isso seria uma das formas de representar, né? Então, aplicando isso, por exemplo, num problema um pouquinho mais geral, por exemplo, lá, nosso RLC forçado, tá? Que eu não vou resolver em todo, é só para dar um exemplo, né, de como que a gente começaria a resolver esse problema, né? Note que se eu tenho um sistema como esse, né, aplicando a lei de Mais, eu teria que somar, então, né, essas quedas de tensão, tá? E tentar achar, por exemplo, a equação diferencial que vai regir esse sistema para poder achar, por exemplo, a minha corrente, né? E aí, ou seja, eu quero saber que, por exemplo, qual que é a minha corrente de pico e qual que é essa constante de fase delta aqui, tá? Então, bom, então a gente começa, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou representar isso tudo fasorialmente, né? Ou seja, eu vou representar a queda de tensão no resistor, no indutor e no capacitor, tá? Só que a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? E aí o principal é lembrar das diferenças de fase, né? Então, num resistor, a corrente e a queda de tensão estão em fase, ou seja, a mesma fase que eu usar aqui, ômega t menos delta, na tensão, é a mesma no resistor, na corrente, tá? E aí eu vou ter uma certa aí, valor de corrente de pico, né? Então, eu tenho isso, tá? E aí, agora eu quero como que eu represento o indutor. No indutor, o que eu vou precisar de saber é que a tensão no indutor ela está adiantada de 90 graus, ou π sobre 2, em relação à corrente. Então, se eu tenho uma fase aqui de ômega t menos delta na corrente, obrigatoriamente, a queda de tensão no indutor eu vou ter que ter uma correção aqui de mais π sobre 2. E no capacitor ele vai estar atrasado, então é menos π sobre 2. Né? Então, eu vou ter esses meus fasores aqui. Então, representando graficamente, eu vou ter aqui um vetor VR com um ângulo qualquer aqui com a horizontal, né? Que é dado por ômega t menos delta, tá?
E aí já o meu VL, o que que eu sei? Eu sei que obrigatoriamente eu tenho uma fase a mais aqui, né, uma constante de fase de π sobre 2. É em relação à corrente, logo em relação à resistência, tá? Ou seja, esse meu fasor VL, obrigatoriamente, ele precisa formar um ângulo de 90 graus em relação ao VR, tá? A mesma coisa com o fasor da queda de tensão na capacitância, tá? Vai formar um ângulo de 90 graus, só que eles vão estar invertidos, né? Porque a fase aqui ela está invertida, né? De π sobre 2, né? Passa a ser atrasada, né? E aí como que eu me procedo então para poder achar a tensão resultante, né? Bom, nesse caso, olha só, a tensão resultante aqui, tá? Seria o que? Posso fazer uma soma vetorial, né? Parecido com uma soma vetorial, uma vez que eu tenho as mesmas frequências, tá? E aí, então, para me somar esses três vetores, eu primeiro posso somar o VL e o VC, porque eles estão aqui na mesma direção e com sentidos opostos, né? Então, se eu for somar esse vetor, eu posso vir aqui e colocar, né? Projeto o meu vetor VC no final do meu vetor VL. Então, eu vou ter, por exemplo, esse aqui é o meu VC, tá? E aí, o meu vetor resultante vai ser esse meu vetor aqui, né? VL mais VC. Tá? Então, essa é a primeira parte. Só que eu quero somar isso com o meu VR, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou projetar essa soma vetorial aqui no final do meu vetor VR, tá? E aí, então, eu encontro o meu vetor resultante, né? Ou seja, meu vetor resultante vai ser VR mais esse VL mais VC. Note que aqui é uma soma vetorial ainda, tá? Como eles têm sentido opostos, né? Eu teria que, se eu for tirar o vetor aqui, vai aparecer um sinal negativo aqui, tá? Mas aqui estou representando isso vetorialmente, né? Só que se eu quiser encontrar, então, esse comprimento, por exemplo, né? Qual que é o comprimento desse meu fasor aqui, né? Ou desse fasor aqui, né? Posso aplicar simplesmente o teorema de Pitágoras, porque esse ângulo é de 90 graus. Então, se eu sei o módulo do VR e souber o módulo dessa soma vetorial aqui, tá? Ou seja, o comprimento desses dois vetores, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, eu consigo saber o comprimento desse terceiro vetor, que vai ser a minha hipotenusa, né? A mesma coisa com a constante de fase delta, né? Se eu quiser saber essa constante de fase, como eu sei esses dois comprimentos, eu posso aplicar aqui, né? Por exemplo, a tangente de delta, né? Eu vou saber, né, cateto oposto dividido por cateto adjacente, tá? Então eu consigo saber aqui, né? Sabendo esses módulos desses dois vetores, eu consigo saber a minha constante de fase, tá? Então eu consigo resolver esse problema sem precisar, por exemplo, né, achar a solução da minha equação diferencial e ter que achar, né, qual que é a minha amplitude, né, que a gente vai ver que gera uma expressão, em princípio, um pouquinho grande, tá? Mas que dá para resolver de uma forma mais simples utilizando esses fatores, ok? Mas isso então a gente vai aplicar de fato num próximo vídeo, ok? Obrigado, pessoal. Abraço.